Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui com a gente. Hoje, nosso foco é um processo seletivo que, olha, atrai muitos olhares na área da saúde. Estamos falando da FAMERP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Acabou de sair do forno o edital, aquele documento oficial, né? Com todas as regras do jogo para o vestibular de 2026. A gente recebeu esse material e, bom, nossa missão aqui é destrinchar os pontos mais importantes. Vamos passar pelas vagas oferecidas, o cronograma completo, com aquelas datas que não dá para perder, como a prova vai ser estruturada, os custos envolvidos, e até as possibilidades de conseguir redução da taxa. Enfim, tudo que é essencial para quem está sonhando com uma vaga em medicina, enfermagem ou psicologia por lá. Preparados? Ok, vamos analisar isso. Então, para começar, vamos ver o panorama geral das vagas. O edital confirma um total de 160 vagas para o ingresso em 2026. É um número considerável, né? Importante para já ir mapeando as chances. E como é que essas vagas se dividem? Olha só, são 80 para medicina, que historicamente é o curso mais concorrido mesmo, 60 vagas para enfermagem e 20 vagas para psicologia. Interessante essa distribuição, né? Manter 80 vagas para medicina, isso reafirma a posição da FAMERP como um centro formador bem relevante nesse campo dentro do estado de São Paulo. Com certeza. E a oferta para enfermagem, 60 vagas, também é bastante expressiva. Acho que reflete a demanda contínua, sabe, por esses profissionais. E psicologia com 20 vagas. Pois é, a alocação de 20 vagas para psicologia sinaliza um investimento consistente da instituição nessa área que está ganhando cada vez mais destaque, né, no cenário da saúde integrada. E o que esses números indicam, assim, para além da capacidade da faculdade em si? Olha, indicam, por um lado, a capacidade de infraestrutura e corpo docente da FAMERP, né, para formar essa quantidade de gente. Por outro lado, sinalizam para o mercado e para os futuros profissionais a importância que eles dão para cada uma dessas carreiras. É meio que um espelho da demanda regional e nacional, entende? Entendi. E claro, com 80 vagas para medicina, a gente já pode antecipar o nível de competição. Vai ser altíssimo. Vai exigir uma preparação muito, mas muito focada dos candidatos. A relação candidato-vaga tende a ser uma das maiores aí. Faz todo sentido. Bom, vamos então para a parte mais prática. Como é que faz para garantir a participação nesse processo? As inscrições, olha, tem data marcada para começar em 25 de agosto de 2025 e elas vão até 6 de novembro de 2025. Um período longo até. Sim, dá um tempo. E todo o procedimento vai ser online, lá pelo site da Unesp, que é a fundação responsável por organizar e aplicar o vestibular da FAMERP. É bom já deixar esse site salvo nos favoritos, né? Para efetivar a inscrição, tem uma taxa, o valor é de R$ 185. O pagamento pode ser feito até o dia 7 de novembro de 2025. Atenção! Sem o pagamento confirmado até essa data, a inscrição não vale, tá? Mas um ponto importante aqui. Existe a possibilidade de pedir redução de 50% no valor dessa taxa. O edital estabelece uns critérios bem definidos para isso. Precisa ser estudante matriculado no ensino médio ou equivalente em rede pública ou então em curso pré-vestibular. Além disso... Tem a questão da renda, né? Exato. É necessário ter remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estar na condição de desempregado. E aqui tem um detalhe crucial sobre essa condição de desempregado. O edital especifica que se considera desempregado quem está sem vínculo empregatício agora, no momento da solicitação, e que não teve vínculo nos 12 meses anteriores. Isso é um ponto importante. Não basta estar desempregado agora. Não basta. E tem mais. Para essa análise de renda, aquela de ser inferior a 2 salários mínimos, o edital é claro ao dizer que considera apenas a renda do próprio candidato, não a renda familiar. Olha, essa questão da taxa e da redução merece uma análise mais cuidadosa. O valor R$ 185, embora sim, talvez esteja dentro do esperado para vestibulares desse porte, ainda é uma barreira financeira para muita gente, né? Sem dúvida. Então, a política de redução é fundamental para tentar democratizar o acesso. Só que os critérios são bem específicos e podem gerar dúvidas, sabe? Como assim?
Que pontos você acha que chamam mais atenção nesses critérios? Por exemplo, essa exigência de estar desempregado nos últimos 12 meses. É um filtro considerável. Alguém que perdeu o emprego recentemente, sei lá, há 3 meses, não se encaixaria. Verdade. Outro ponto é essa análise da renda focada só no candidato. Isso pode ser um pouco problemático para jovens que ainda dependem da família, mas que, sei lá, tenham alguma pequena renda própria, uma bolsa, um estágio de valor baixo, que, isoladamente, coloque essa pessoa acima do limite, mesmo que a situação familiar geral seja de baixa renda. Entendi. Levanta a questão se esse critério individual, né, sem olhar o contexto familiar, para quem depende dos pais, por exemplo, é a forma mais justa ou eficaz de identificar quem realmente precisa. Exatamente. E essa análise focada só no candidato, isso é comum em outros vestibulares ou é mais específico aqui da FAMERP? Olha, varia bastante entre as instituições. Algumas fazem uma análise socioeconômica mais ampla, consideram o núcleo familiar, principalmente para candidatos mais jovens, que normalmente ainda não são independentes financeiramente. O modelo da FAMERP, focado no indivíduo, simplifica a análise de documentos por um lado. Certo. Mas, por outro, pode deixar de fora candidatos cuja realidade financeira da família justificaria a redução, né? É um trade-off, uma troca. E reforça a importância de os candidatos lerem com muita atenção o edital e verificarem se preenchem exatamente esses requisitos. E o prazo para pedir essa redução é bem apertado mesmo, né? Muito apertado. O período para solicitar a redução vai de 25 de agosto a 4 de setembro de 2025. Pelo site da VUNESP também. É uma janela de só 11 dias, bem no comecinho das inscrições. Nossa, muito curto. Sim. Quem precisar da redução não pode nem pensar em vacilar. Tem que organizar a documentação que comprova tudo rapidinho e fazer o pedido logo no começo. Perder esse prazo significa ter que pagar o valor integral da taxa e isso pode inviabilizar a participação de alguns, né? Fica o alerta, então. Bom, saindo dessa parte mais burocrática e entrando no coração do vestibular, aqui é onde fica bem interessante. A estrutura da prova. A FAMERP 2026 vai aplicar o exame em 2 dias seguidos, 11 e 12 de dezembro de 2025, uma quinta e uma sexta-feira. No primeiro dia, 11 de dezembro, os candidatos vão encarar a prova de conhecimentos gerais. Vão ser 80 questões objetivas, de múltipla escolha, sabe? Com 5 alternativas A, B, C, D e E cada uma. Bastante questão. Bastante. O conteúdo abrange aquelas disciplinas do núcleo comum do ensino médio. Matemática, biologia, geografia, física, história, química, língua portuguesa e língua inglesa. O edital diz que a distribuição de questões entre elas vai ser equilibrada. Ah, e um detalhe: pode ter questões interdisciplinares, que misturam conceitos de mais de uma matéria. Essa primeira fase funciona como um grande filtro inicial, né? Com 80 questões objetivas cobrindo 8 disciplinas, a prova exige uma base de conhecimento ampla e sólida em todo o espectro do ensino médio. A menção à interdisciplinaridade é importante também. Não basta saber o conteúdo isolado de cada matéria. Tem que ser capaz de conectar os conhecimentos, que é uma habilidade cada vez mais valorizada. É um teste de resistência e de amplitude de conhecimento. Exato. E no dia seguinte, 12 de dezembro, a coisa muda um pouco de figura. É a vez da prova de conhecimentos específicos e da redação. Aqui, a prova tem 20 questões dissertativas. Dissertativas, hein? Aí o nível de exigência muda. Muda. Para quem não lembra, são aquelas perguntas abertas que exigem que o candidato desenvolva a resposta por escrito, mostrando o raciocínio, explicando o processo. Não é só marcar uma alternativa. E a divisão dessas 20 questões dissertativas revela muito sobre o foco da FAMERP. São 8 questões de biologia, 6 de química e 6 de física. Claramente um peso enorme nessas 3 disciplinas. Nossa, 8 de biologia. Pois é. Além dessas questões, nesse mesmo dia, os candidatos fazem a redação em língua portuguesa, que aí demanda capacidade de argumentação, coesão, coerência e, claro, domínio da norma culta. Essa estrutura de segundo dia é muito reveladora. O afunilamento é nítido. Enquanto o primeiro dia testa amplitude, o segundo dia mergulha na profundidade, especificamente nas ciências biológicas e exatas. O volume de questões dissertativas, 20,
já é um desafio por si só. Exige não só o conhecimento, mas a habilidade de organizar o pensamento e expressar de forma clara, objetiva, sob pressão de tempo. E essa distribuição, 8 de bio, 6 de química, 6 de física. Não deixa dúvida nenhuma. A FAMERP busca estudantes com uma base extremamente forte nessas áreas, que são consideradas fundamentais para os cursos de saúde. E o que essa escolha por questões dissertativas nessas matérias específicas nos diz, na sua opinião? Olha, diz que a FAMERP não quer só verificar se o aluno decorou fórmulas ou conceitos, sabe? Quer ver se ele compreende os processos, se sabe aplicar o conhecimento para resolver problemas e se consegue articular explicações lógicas, bem fundamentadas. Questões dissertativas avaliam o raciocínio, a capacidade de análise e de síntese de um jeito que a múltipla escolha não consegue pegar com a mesma profundidade. Faz sentido. Aí você soma isso à redação, que avalia a capacidade de comunicação escrita e a argumentação sobre um tema geralmente atual, relevante. O conjunto da obra do segundo dia desenha um perfil de estudante analítico, com forte base científica e boa capacidade de comunicação. Entendi. E o tempo para tudo isso? Cada dia de prova tem duração total de 4 horas, começa às 2 da tarde e termina às 6 da tarde. E quanto aos locais? As provas vão ser aplicadas em várias cidades do estado de São Paulo, para facilitar o acesso. Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, a própria São José do Rio Preto, claro, São José dos Campos e a capital São Paulo. 4 horas para cada dia pode parecer bastante, mas se a gente considerar a quantidade de questões no primeiro dia, 80 objetivas, e a complexidade no segundo, com 20 dissertativas mais a redação, a gestão do tempo vai ser absolutamente crucial. Com certeza. Os candidatos precisam treinar para manter o ritmo constante, não se prender demais em questões difíceis. E a oferta de locais de prova em várias cidades é uma medida logística importante, né? Reduz a necessidade de deslocamentos longos, caros para muitos candidatos, o que também ajuda, de certa forma, na acessibilidade do processo. Com essa estrutura de prova e o calendário todo na mão, fica claro que a preparação tem que ser muito bem planejada, né? Não dá para estudar de qualquer jeito. É preciso organizar a rotina, revisar todo o conteúdo do ensino médio, mas focado no que o edital sinaliza, e praticar muito, especialmente com o estilo de prova da VUNESP e, claro, com as questões dissertativas de biologia, química e física. Falando em preparação e nessa necessidade de praticar com questões, aqui vai uma dica para quem está nessa jornada. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta que pode ajudar a direcionar os estudos e a focar nos pontos certos, como essas dissertativas que a gente viu que são tão importantes para a FAMERP. Fica aí a sugestão. Bom, voltando ao nosso cronograma, é fundamental ter todas as datas bem anotadinhas para não perder nenhum prazo. Vamos recapitular rapidinho as datas-chave que estão lá no edital da FAMERP 2026? O edital foi divulgado em 25 de agosto de 2025. As inscrições abrem no mesmo dia 25 de agosto e vão até 6 de novembro de 2025. Aquele período curtinho para pedir a redução de 50% da taxa é de 25 de agosto a 4 de setembro de 2025. O resultado dos pedidos de redução sai em 13 de outubro de 2025. O prazo final para pagar a taxa de inscrição, integral ou com a redução, se conseguir, é 7 de novembro de 2025. Os locais exatos onde cada um vai fazer a prova serão divulgados em 2 de dezembro de 2025. As provas, como a gente já falou, acontecem nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025. A lista dos aprovados, o resultado final mesmo, está prevista para 30 de janeiro de 2026. E para os classificados na primeira chamada, a pré-matrícula online deve ser feita nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2026. Como essa da solicitação de redução. Não tem muito espaço para procrastinar ou para desorganização, né? Nenhum. Seguir esse cronograma à risca é parte da disciplina que precisa para enfrentar um vestibular desse nível.
Além disso, ter a visão do fluxo completo, desde a inscrição até a pré-matrícula, ajuda a organizar não só os estudos, mas também a logística pessoal e a controlar um pouco a ansiedade, que é natural do processo. E como essa organização toda se conecta com a preparação para o conteúdo em si? Se conecta totalmente. A preparação eficaz não é só dominar a biologia, a química, a física e as outras matérias. É também sobre gerenciamento de tempo, tanto no dia da prova quanto nos meses de estudo, gerenciamento do estresse e, crucialmente, estratégia. Estratégia, né? Sim, saber que o segundo dia tem um peso enorme em dissertativas de exatas e biológicas significa que a reta final da preparação tem que incluir muito treino específico para esse tipo de questão. Entender o calendário permite ao estudante planejar revisões, simulados, descanso de forma mais eficiente. É um pacote completo: conhecimento, habilidade de aplicar, resistência, organização, inteligência emocional. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Basicamente, o caminho para quem busca uma vaga na FAMERP em 2026 está traçado. O edital apresentou as regras do jogo de forma clara, número de vagas por curso, o calendário detalhado desde a inscrição até a matrícula, o formato da prova com suas peculiaridades, suas exigências, os custos e as condições para a redução da taxa. Agora, a bola está com os estudantes. É hora de intensificar a preparação, ajustar as estratégias de estudo ao que a prova pede e focar nesse objetivo. E talvez para além dos aspectos práticos, sabe? Fica uma reflexão um pouco mais profunda. Essa estrutura de prova da FAMERP, com um direcionamento tão explícito para o desempenho em biologia, química e física, especialmente através de questões dissertativas na segunda fase, como será que isso pode sutilmente modelar o perfil do estudante que entra na faculdade? Interessante pensar nisso. Será que essa ênfase tão marcada seleciona predominantemente alunos com um tipo específico de raciocínio lógico-científico ou com certas habilidades de resolução de problemas? E como isso se reflete lá na frente, nas características dos médicos, enfermeiros e psicólogos formados pela instituição? Não é um julgamento de valor, claro, mas é uma pergunta interessante sobre como as escolhas feitas num processo seletivo tão competitivo podem reverberar na identidade dos futuros profissionais da saúde que a FAMERP entrega para a sociedade. Uma excelente provocação para se pensar a respeito dessas nuances por trás dos critérios de seleção. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise detalhada do edital do vestibular FAMERP 2026. Esperamos que essa exploração das informações oficiais seja uma ferramenta útil para quem está planejando essa caminhada que é desafiadora sim. Boa sorte na preparação e até a próxima.